Na atualidade, os Estados Unidos são considerados a mais rica e mais poderosa nação do mundo, mas eles, na verdade, tiveram um começo muito modesto. No século XVII, os britânicos estabeleceram as 13 colônias ao longo da costa leste da América, um período histórico caracterizado por revoluções e conflitos políticos e religiosos na própria Grã-Bretanha. Durante a Revolução Puritana, grupos dissidentes como protestantes, calvinistas e presbiterianos, em desacordo com as ideias absolutistas e teológicas, migraram para a América em busca de liberdade religiosa, econômica e política, escapando das perseguições impostas pelo rei da Inglaterra. Embora, conforme o Tratado de Tordesilhas, esses territórios pertencessem à coroa espanhola, a ocupação britânica ocorreu devido à ausência de controle espanhol na região, ocupada por espanhóis, por exemplo, na Flórida, em anos como 1565, na costa oeste. As colônias localizadas no litoral atlântico se desenvolveram de maneira distintas, marcando profundamente a formação dos Estados Unidos. Geograficamente, podemos dividir essa região das 13 colônias em 3 áreas distintas, como, por exemplo, a região norte, ou colônias do norte, colônias do centro e colônias do sul. Os colonos, motivados pela liberdade religiosa, estabeleceram uma conexão forte entre religião e política, com decisões tomadas, por exemplo, nas assembleias nas próprias igrejas. O clima hostil e a agricultura pouco rentável levaram os colonos a se dedicarem à pesca e à caça da baleia, tornando o porto de Boston crucial para o comércio colonial. Essas colônias chamadas do norte apresentavam uma característica muito típica de pouquíssima mão de obra escrava. Na verdade, o que existia na região era uma mão de obra essencialmente livre. Refletindo a complexidade social daquela época, holandeses, suecos e alemães também ocuparam a região leste do que hoje é os Estados Unidos, mas, ao longo do tempo, foram gradualmente expulsos pelos colonos britânicos. Na região sul, o clima subtropical favoreceu a monocultura de arroz, algodão e do tabaco, com a utilização predominante do trabalho escravo, o que tornava essa região essencialmente diferente das colônias estabelecidas mais ao norte. A produção era voltada no sul para a exportação, baseada em grandes propriedades, diferenciando-se, como já dito, profundamente das atividades econômicas do norte. As colônias eram inicialmente administradas por governadores nomeados pelo rei inglês, mas ao longo do tempo desenvolveram uma forte autonomia política e administrativa. Essa autonomia gerou a percepção entre os colonos de que não dependiam da Inglaterra para o seu próprio desenvolvimento. Um pensamento que mais tarde impulsionou profundamente o processo de independência dessas colônias. O processo de independência das 13 colônias, ocorrido ao longo do século XVIII, teve como pano de fundo as disputas territoriais entre os colonos ingleses e franceses, exacerbadas, por exemplo, pela Guerra dos 7 Anos. A crise financeira resultante levou os britânicos a aumentar profundamente os impostos nas colônias para cobrir os custos da guerra. Além disso, o sentimento de abandono pela metrópole e a influência das ideias iluministas europeias contribuíram para a decisão dos colonos de dispensar o governo britânico. O imposto do selo e o monopólio do chá foram outras causas impulsionadoras do processo de independência e de rebelião aberta contra o governo da Grã-Bretanha. Esses foram elementos que desencadearam formalmente uma busca incessante dos colonos pela sua própria independência, que foi estabelecida no ano de 1776. Muito embora tenha sido declarada nesse momento, é importante ressaltar que ainda seriam necessários vários anos de luta contra o governo britânico, ou seja, contra a Inglaterra, para que formalmente essa viesse a reconhecer a independência das chamadas 13 colônias, que agora recebiam o nome de Estados Unidos da América. Se vocês desejam entender melhor essa complexidade dos fatos, esses assuntos que são tão importantes, incluindo para o dia de hoje, vão ver as minhas outras videoaulas que com certeza
ao somar conhecimento com essas outras videoaulas, vocês aprenderão muito melhor esses temas tão relevantes, incluindo para os dias de hoje. Valeu, pessoal, até a próxima!